Imagine você relaxando e conversando comigo ao vivo toda semana. Você pode fazer disso uma realidade, adquirindo meu e-book e me ajudando a comprar um notebook. Além do conteúdo, quem adquire tem benefícios. O valor é simbólico a partir de R$ 2 e para adquirir é muito simples. Em pouco tempo você recebe seu e-book e se todos ajudarem, em pouco tempo estaremos fazendo lives. Olá, sorvetinhos! Antes do vídeo de hoje, eu gostaria de dar um recado a você que é adulto, adolescente, você que é responsável por uma criança, pai, mãe, avó, avô, até mesmo madrinha, tia, que tem uma criança na sua família. Gostaria apenas de dizer a importância que tem a educação sexual no desenvolvimento de uma criança, a importância que isso é extremamente relevante para uma mentalidade saudável, prevenção de abuso sexual, respeito e conhecimento próprio. Antes de iniciar, gostaria de dizer que tudo o que eu vou falar está aqui nesse livro, que é um material pedagógico real de professor de ensino fundamental, tá bom? Então é para crianças, tá? Podem ficar tranquilos, e que eu estou embasada também em alguns estudos próprios e pesquisas que faço. Sou uma futura formanda da área da saúde, tá? Uma futura farmacêutica, e também tenho vários estudos próprios sobre educação sexual. Quem conhece a minha história sabe o porquê, e ela é ótima para prevenção de abusos e conhecimento do próprio corpo, tá bom? Hoje eu vou fazer um roleplay de uma professora seguindo o material pedagógico, tá bom? E também vou fazer pequenas explicações seguindo a minha pesquisa pessoal e também todas as aulas que eu vi de uma profissional terapêutica especialista em educação sexual infantil. É ideal que você aprenda, que você saiba ter essa educação sexual consigo mesmo, com seus filhos, crianças da sua família, que você saiba conversar sobre isso. Mas o mais importante, é ideal que você também possa prevenir os abusos de crianças próximas, tá bom? Então, sem preconceitos, vamos à aula. É importante começar dizendo que a educação sexual deve ser ofertada às nossas crianças desde o ventre. Sim, é isso mesmo que você escutou. Desde quando elas estiverem na barriga, é o ideal começar. E isso é de cada pessoa, da sua própria maneira, mas é lógico, fazendo da maneira certa. Um exemplo, quando vamos trocar a fralda do nosso bebê de 1 ano, 1 mês, 6 meses, até 2 anos. Cada criança tem o seu desfraude, mas até lá é ideal sempre pedir licença, permissão, pois você, apesar de mãe e pai, está tocando no seu filho, e é ideal que ele saiba que é necessário essa licença, mesmo sendo pais, mães, madrinhas, tias. E isso no banho também é super necessário. As crianças, quando já começam a entender, lá por volta dos 4, 5 aninhos, já tem dúvidas sobre o próprio corpo e às vezes sobre o corpo de coleguinhas de outras pessoas. Nessa idade, é essencial que você explique sobre o próprio corpo, sobre as diferenças de meninos e meninas, mas explique de maneira certa. Não podemos falar de maneira grosseira, nem de maneira estranha. Inclusive, é ideal que a criança saiba o nome exato. Por que nós podemos falar que isso é uma boca, isso é uma mão, isso é o cabelo, mas não podemos falar os nomes corretos das partes íntimas? Por quê? A criança ela deve saber o nome correto a fim de entender o próprio corpo e a fim de falar o nome correto se caso aconteça algo com ela. Muitas crianças já tentaram falar sobre abusos, mas não conseguiram porque falavam alguns apelidos carinhosos, e isso está super errado. Nós devemos ensinar o nome correto do nosso corpo. Também é importante acompanhar cada idade,
Por volta dos 8, 9 anos, a criança dá a entender que ela quer conhecer um pouco mais sobre certas intimidades. E é ideal que você saiba responder isso sem tabu, sem que constrange a criança, sem que seja grosseiro, pois assim a criança vai ter informações corretas. Porque se você não responde, ela vai aprender o que é por meio de coisas erradas, como a pornografia. E isso pode desconstruir futuramente a vida dela, a vida íntima dessa criança. Isso pode dar a entender coisas erradas na mente dessa criança. Então é importante que você saiba como dizer e de maneira muito sensível e no linguajar da criança. Assim também é importante, quando a criança estiver mais velha, a gente começar a dizer sobre meios preventivos, meios anticoncepcionais, idade correta para iniciar, formas corretas de iniciar, e tudo isso não ser um tabu, para assim construir uma educação sexual saudável. Isso ali pelos 11, 12 anos, também ensinar sobre a menstruação, de forma que a menina se sinta à vontade com o próprio corpo, sinta-se feliz, bem, tranquila por estar passando por essa mudança. Nada de falar que é sujo, que é algo envergonhoso, e falar que é um processo natural em que todas as mulheres passam e que ela só está amadurecendo. E outra, cá entre nós, a menina não virou uma mocinha, ela ainda é uma criança inicialmente. Ela pode brincar, pode continuar usando suas bonecas, usar as coisinhas, acessórios de criança sem ser julgada, como muitas pessoas antigas faziam no passado. E futuramente, depois dessa idade de puberdade, é essencial a gente falar de respeito às diversas formas de amor que existem, opções que as pessoas têm, e que se a pessoa não tem essa opção, ela deve respeitar, não deve xingar o coleguinha ou agredir por ele ter uma opção diferente. Isso tudo nós que construímos nas crianças, e devemos construir crianças que tenham educação sexual, que tenham respeito, que saibam levar, prevenindo abusos, gravidezes indesejadas e também construindo crianças fortes e que tenham informações concretas, tá bom? E isso sem pegar de fontes estranhas. Então, crianças, vamos começar com a nossa aulinha. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre locais que são íntimos, que são proibidos, que a gente não pode nem deixar outras pessoas tocarem e nem tocar na da outra pessoa. Para isso eu trouxe um esqueminha, um desenho que eu vou explicar para vocês o que pode e o que não pode. Vamos começar com as partes que pode. O adulto ou outra pessoa pode tocar na nossa cabecinha. Então, fazer um carinho na cabeça, tocar nos nossos cabelos, não tem problema. Isso pode, tanto que a gente penteia os cabelos, vai no salão de beleza, vai cortar o cabelo no cabeleireiro, então tudo isso tá liberado. O adulto também pode tocar no nosso pezinho, então quando a gente precisa ir num doutor, numa manicure, numa podóloga, o pezinho tá liberado para ser tocado também, para fazer uma massagem, um carinho, no pezinho pode. Agora vamos falar das áreas que pode, mas você deve ter atenção. O que é ter atenção? É você saber quem que está tocando ali, se pode tocar ou não. A primeira parte é a nossa mãozinha. Pode tocar na nossa mãozinha? Pode. Pode colocar nossa mãozinha em certos lugares? Pode. Mas quais lugares? Pode colocar na cabecinha da outra pessoa, pode pegar na nossa mão, isso não tem problema. Mas não pode colocar a mãozinha nas partes vermelhas da outra pessoa. Isso não pode. Não pode deixar ninguém colocar a sua mãozinha nesses lugares. Também pode tocar na barriguinha, desde que seja para fazer uma cosquinha, para ir no médico, isso não tem problema. Para passar a mão ali, para passar uma
medicamento, um creminho. Se for alguém da sua família de confiança, como o papai, a mamãe, isso pode. O mesmo vale para perninha, aqui para coxa, se for para passar algum remedinho, se for para ir ao médico, isso pode pegar sem problema, tá bom? O importante é você saber qual pessoa que está tocando nesses lugares e se isso pode. E agora vamos às partes que não pode de jeito nenhum. O primeiro é a boquinha. Não é legal, né, que os adultos ou outras pessoas peguem na nossa boquinha, porque a boquinha é limpa. Não podemos colocar nada na boquinha, porque senão faz dodói, a gente fica doente. Outra parte é nos nossos seios. Tanto o menino, tanto a menina não pode ser tocado nessa região, porque faz parte da nossa área íntima. Então, não deixem tocar e não toque nessa região de outras pessoas. E a última parte, mas não menos importante, é a nossa parte íntima, tanto da frente, tanto de trás. Esse não pode ninguém tocar, só a sua mamãe, ou então o seu papai que te dá banho, ou o médico, e você. Mas não podemos tocar nessa parte de ninguém e nem deixar ninguém a gente tocar. Mas agora que já sabemos, vamos aprender o que fazer caso alguém venha querer tocar nessas partes de vermelho. A primeira coisa a fazer é falar não. Faz assim com a mãozinha. Não, não pode tocar aqui. Isso é feio. E depois disso você vai correr como um super-herói com muita velocidade e vai contar para sua mamãe ou então contar para outra pessoa que você tenha respeito, que você possa contar. Vai chegar e vai contar com todas as palavras. Ó, fulano tocou nessa parte aqui que é vermelho, não pode tocar, tá bom? Isso é essencial para você e você não pode esconder isso de ninguém, tá? Você agora vai treinar. Ó, vira pro espelho e fala não, não toque aí. Nesse vídeo eu fiz uma parte para cada tipo de pessoa. Uma parte para você adulto conseguir conversar com a sua criança e uma parte para você mostrar para sua criança de como ela deve agir e onde pode tocar ou não. No próximo vídeo de educação sexual, eu vou trazer para crianças maiores, crianças mais velhas, certinho, partes, nomes, como chamar, métodos anticoncepcionais e outros. Então, se você tem uma criança mais velha, se você vai precisar para algum trabalho escolar, ou você vai precisar para educar os seus filhos ou crianças próximas, espere pelo próximo vídeo.